Temos mais coisas. Vamos lá, vamos para a Venezuela agora. Né? A Venezuela aí, que é o grande, né, tema, ela é uma baliza nessa eleição. Né? Ora contra um, ora contra outro. A Venezuela perdeu as eleições para o Conselho de Direitos Humanos da ONU e não terá mais cadeira no órgão a partir do ano que vem. Demorou, né? O país de Nicolás Maduro sofreu forte pressão internacional, principalmente por ONGs que denunciam abuso de poder e perseguição contra opositores do governo. As duas cadeiras da América Latina que estavam em disputa serão ocupadas por Chile e Costa Rica. A pergunta é, Capês, demorou muito, não? Demorou demais. A Venezuela é uma ditadura de esquerda vergonhosa, acabando com as economias do país, tem as maiores reservas de petróleo do continente americano, supera inclusive dos Estados Unidos da América, nas reservas ainda não descobertas do Alasca, e infelizmente um regime capitalista que estimulava o empreendedorismo, o crescimento econômico, a liberdade de expressão, foi substituída por uma ditadura populista de esquerda que desrespeita direitos humanos, que desconhece a autonomia do Poder Judiciário. Demorou para vir isso aqui. Sem dúvida alguma, a gente tem muita pena do povo da Venezuela, lamenta bastante o que está acontecendo naquele país. E que o mundo tem que fazer é isso. Eu sou contra qualquer tipo de intervenção armada, violenta, nada disso, óbvio, contrariaria até os nossos princípios básicos e a nossa Constituição, mas é necessária uma reação dos organismos de direitos humanos com relação ao que está acontecendo lá e parece que perdura, e muitas vezes com apoio de líderes aqui no Brasil. Ditadores não passarão, Pietra, diz não, é engraçado, o petista. Ele não quer dar nomes aos bois. Diz, olha... Tá com medo da notinha, tá com medo do ditadores não passarão, não diz passarão. O petista louco, que beija o Maduro na boca e ama no chão. Um poodle do Xi Jinping, né? Agora, a beleza da questão, Pietra, está na sutileza. Não adianta deixar no ar, pode falar aqui, é uma televisão, é um canal livre, pode falar o Lula. Eu estou sentindo aqui uma tensão. O Lula defende a ditadura do Maduro, o Lula defende ditaduras comunistas, pode falar, ô Capês. Goldsmith ensinava, o direito e a política é uma luta de esgrima, não de peixeira. Deixa no ar, o eleitor percebe. Tá bom entendedor, o risco então vamos lá, Pietra, então é para você. Eu falei aqui, o eleitor petista diz, ditadores não passarão. Mas aí estão aí embolados com a Venezuela. Exatamente. Né? Não é engraçado? Não é engraçado o pessoal que está fazendo L agora, que faz o L em nome dos direitos humanos, que faz o L em nome das minorias, que faz o L em nome das mulheres, que faz o L em nome de tudo que é de melhor nesse reino de Nosso Senhor. Da Amazônia, né? Enquanto você tem o L, né? O Lula do L, abraçando, endossando governos completamente ditatoriais, inclusive e principalmente o do Maduro. Quantos acenos a gente já teve do PT em relação ao governo da Venezuela? Né? Você teve o Haddad tweetando na última eleição, parabenizando o Maduro por ter sido mais uma vez eleito, né? Que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente teve o Lula já abraçando, fazendo... Fora, né, se a gente for entrar no Foro de São Paulo ainda, né, onde estão todos esses líderes ditatoriais, comunistas reunidos para falar sobre as artimanhas que eles podem usar para dominar a América Latina inteira. Né? O Foro de São Paulo, a gente já sabe que é uma realidade, né? Ele já passou há muito tempo da história de ser uma teoria da conspiração, então que nada mais é do que uma reunião para que eles se fortaleçam, de alguma forma, esses líderes. E o Lula tá lá, né? Vamos deixar claro, o Lula tá lá, ele é aliado, ele endossa, ele financia, ele tá junto dos piores e maiores líderes comunistas do mundo e principalmente na América Latina. Olha, é só por isso que eu acho que aquela questão da religião, ela é importante, porque a política e a religião, elas fascinam. E, às vezes, elas lavam a mente das pessoas. Por isso que tem muita gente que fala assim, o Lula vai defender os direitos humanos enquanto ele está lá abraçado com o Maduro. E tem gente que acredita. Esse é o perigo da hipocrisia. Doutor Renato Ribeiro. Olha, aí eu tenho que discordar, porque dentro da própria esquerda tem muita gente que é muito contra o Maduro. O exemplo é o próprio Uruguai. Mujica já se declarou várias vezes dizendo que o que o Maduro faz ali não tem nenhuma aderência com os pensamentos do Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai. E tem o PT se apoia ainda. Maduro com certeza está errado, isso eu acho que todos aqui concordam. Assim como tem
um vídeo do Bolsonaro dizendo que ele admirava muito o Hugo Chávez. Tem um vídeo, é só procurar no Google e no YouTube que dá para ver. Ele fala, olha, eu admiro muito o presidente venezuelano Hugo Chávez. Mas não se reúne, ele nunca mandou dinheiro. Né? Ele a conversa vai pegar fogo. Então ele estava errado. A conversa vai pegar fogo agora, são 14 horas e 29 minutos. É só procurar no Google. Que ano que é o vídeo, você sabe? Porque vamos ver quando que o Chávez entrou no poder. Foi em 90. A gente precisa ver que ano que se deu isso. Porque se foi na década de 80, não adianta se mostrar esse livro se o cara só começou a mandar mal em 90. Esse vídeo é da década de 90. Então ele se equivocou. O Chávez veio. Foi o primeiro mandato então, assim, será que o Maduro também se equivocou quando... Eu entendo que sim. Não, o Haddad acenou na última eleição. Mas olha só, uma coisa típica de Venezuela. Aumentar o número de ministros do STF, da Suprema Corte venezuelana. De 20 para 32, se não me engano. Isso, a ditadura venezuelana, não estou dizendo que não seja, a ditadura venezuelana aumentou o número de ministros da sua Suprema Corte para ter maioria. O que foi noticiado semana passada, essa semana aqui? Que um candidato à presidência da República também pretende aumentar o número de ministros. Olha, vamos corrigir. Então, aí que a gente tratou desse tema aqui na mesa, nós passamos o vídeo completo. Né? Ele disse que ele cogitaria, né, analisar hipóteses, mesmo não sendo da competência dele, porque ele não tem competência constitucional para aumentar o número de ministros, correto? Melhor ainda, o projeto da Luísa Erundina, de 2015, coloca 15 ministros no Supremo e transforma em Corte Constitucional. Então não é uma coisa nova, é uma coisa que o próprio PSOL já tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional sobre isso. Então não é questão de direita e esquerda. Às vezes, na situação que está o Estado, tanto a esquerda quanto a direita, vai querer mudar isso. Então, a Venezuela é uma ditadura, ela tem vários problemas, mas um ponto que a gente tem que também ver é a questão do pragmatismo. Por que o Lula, enfim, os países, o Jair Bolsonaro com a Rússia, se faz alianças com países que são autocracias ou ditaduras? Porque o Brasil precisa de insumos, precisa de petróleo. Que o Bolsonaro fez? Isso não é... Você fazer um acordo comercial está longe de ser uma aliança ou uma conjectura política, né? Vamos lá. Não deixa de ser um pouco, Pedro. Assim, todo mundo precisa da Rússia. É o pragmatismo político. Né? Os países que não fizeram isso estão penando, né? Mas qual é o pragmatismo político de fazer o Porto de Cuba? Gerar empregos no Brasil. A Odebrecht recebeu esse dinheiro. Você vai comprar um Coíba. Você vai comprar um Coíba para você fumar no final de semana? Comprar usina de Pasadena no Texas. Claro, Pabu. Né? Construir pontes, ferrovias, que vantagem Maria comunistas. leva? Qual é a vantagem? Segundo o BNDES, deu lucro. Né? Deu lucro para quem? Para o próprio BNDES investiu. Segundo o BNDES, o livro verde, lá que foi feita aquela super auditoria de gastamos 15 milhões, 5 milhões... Precisa ver, né? Quem do BNDES ganhou dinheiro com isso, né? A gente não sabe. A questão foi exatamente como está sendo colocado, houve lucro do ponto de vista... E também não é nem só isso. Um país, ele se projeta... lucro de quanto, né? Qual é os juros do BNDES? Porque assim, não importa a moral, então. Você vai fazendo coisas visando lucro, independentemente o BNDES, ele é o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Sim, mas a empresa brasileira recebeu. Ele não podia... Qual empresa brasileira? Essa naquela época, mas qual nesse empresa brasileira? O argumento utilizado aqui pela Pietra, que quando o Bolsonaro elogiava o Hugo Chávez, talvez hoje ele não elogiaria mais. É a mesma coisa. Naquela época, tinha alguma coisa contra a Odebrecht? Não. Está falando dos países que ele fez... Tinha alguma coisa... Daí tinha a questão da JBS, que depois houve toda aquela... Óbvio que vai ser contra. O governo do PT não tinha nada contra a Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa, antes de se descobrir tudo o que se descobriu, era uma empresa que era respeitada, uma empresa grande no país, que tinha muitos empregos. Principalmente pelo partido no Brasil. Mas por que houve a opção de fazer um porto em Cuba? Por que em Cuba e não numa democracia, num outro país? Exato. Por que houve a opção de fazer um empréstimo para a construção do Porto de Maria em Cuba e não a opção de fazer empréstimo para desenvolvimento de empresas brasileiras, nacionais, para geração de emprego aqui? Né? Nações amigas. A minha questão que eu coloco é a seguinte: a condução de uma economia, ela não pode ser conduzida com base em ideologia. Foi isso, já que a Pietra quer que cite nomes, o que afundou o governo Dilma. Querer colocar ideologia no comando das opções econômicas. As opções econômicas têm que ser pragmáticas.
Elas não podem ser ideológicas. Mas se for pragmática, você vai defender a tese dele, que é deu lucro, logo foi bom, logo é moral, belo, justo. Me desculpe. Não. Poderia dar lucro. Você não pode fazer uma Poderia ter dado lucro. Eu não sei se deu lucro. Felipe está dizendo, eu não vou contestar. Por mais que você eu tenho dúvida se deu, mas não vou contestar. Agora, a opção é de você dar lucro investindo e financiando o desenvolvimento da indústria brasileira. Não construindo um porto, mesmo que você esteja Cuba, beneficiando que uma nós vamos usar comunista. com que finalidade nós vamos usar um porto em Cuba? Mas tem uma questão aí que tem que ser colocada. Mas elas estão atreladas, a moral e a economia estão atreladas. Não dá qual pra questão ser deve ser colocada? Tem que ser colocado o seguinte, um país que se projeta, um país que se pretende grande, ele quer sempre levar suas empresas, o Brasil atuou no Haiti, o exército brasileiro liderando uma expedição da ONU. Humanitária. Então, humanitária. Porque o país que se projeta, as Forças Armadas Brasileiras foram lá para o Haiti e fizeram um trabalho excelente, com muitas pessoas que, inclusive, se tornaram parlamentares, a exemplo do general Peternelli, que teve um trabalho muito interessante lá no Haiti. E daí também tem mais. Essas empresas, elas querem mostrar sua tecnologia. Assim como os Estados Unidos pretende valorizar as suas empresas, a Ford, a Apple, só para dar alguns exemplos, não é só Cuba. E por que não Cuba? É a minha pergunta, eu mudo. Por que não Cuba? Por que não? Não, por que não Cuba? Porque quem já foi aqui à África? Você está na Organização das Nações Unidas, você vai para um país que está numa crise humanitária para ajudá-lo a vencer a crise humanitária. Certo. Não para colocar governo, tecnologia e fortalecer um governo que não é humanitário. Pavinato, você já foi à África? Já. Para quem vai em Angola, Angola está cheia de empresas brasileiras, muitas delas com recursos do BNDES. Para quem vai ao Congo, está cheio de empresa brasileira também no Congo. Mas qual que é o percentual de comércio exterior do Brasil com Cuba em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, em relação ao Oriente Médio? Vamos falar de outro projeto. Mas por que também. optar em relação E a história do por Cuba? mais médicos, que chamava? Mas por que não optar? Aquele convênio dos médicos cubanos. Mais médicos. O projeto Mais Médicos, do PT, também era uma coisa escabrosa, que eles contratavam, teoricamente, médicos, que ninguém sabe direito do que se tratava, para pagar 70% para o governo cubano. E esses médicos ficavam com 30%. Se não me engano, era até maior essa porcentagem que ficava com o governo cubano. Então, era claramente um projeto feito com o intuito de mandar dinheiro para Cuba. Pietra. Então, o que você me fala disso? Pietra, é o seguinte. O Brasil, graças a Deus, é um país capitalista, Pietra. Amém. Se alguém quer comprar do Brasil, e esse alguém é Cuba, por que o Brasil não vai vender? Vende, claro, mas por que para o médico? Mas você não vendeu, né? Mas o Brasil é signatário para a empresa. O Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos. Ele fez um empréstimo. Uma empresa brasileira faz um empréstimo porque quer vender determinado produto. Não. O Mais Médicos não tem nada a ver com isso. Não estou falando de Mais Médicos, eu estou falando de BNDES mas nessa linha tem e vários Odebrecht. Uma empresa brasileira, é a Odebrecht, poderia ser a nossa empresa aqui, abrir uma empresa nossa aqui. A gente vai lá e pega, somos todos brasileiros, vamos pegar recursos no BNDES para vender para a China, ou para Cuba, ou para o Uruguai, ou para a Argentina. Qual é o problema nisso? Deu lucro para o BNDES, deu lucro para a empresa brasileira, tecnologia brasileira sendo construída lá. Então, a minha pergunta é, por que Cuba? Por que não Cuba? Para mim pode ser qualquer lugar. É regime ditatorial. Mas a China também é ditatorial. Cuba, porque não foi um bom negócio. Vou voltar para o exemplo dos Mais Médicos, que é mais simples. Mas o Mais Médicos é outro assunto. Mas é um endosso, é uma cena, é uma forma de você financiar uma ditadura comunista. Isso é um fato. Você pega um projeto mequetrefe que não agrega em nada à nossa medicina, não agrega em nada no SUS, porque esses médicos não eram de competência, não tinham competência suficiente, mas que você está dando, sei lá quanto por cento, a maioria da parte do salário desse cara para o governo comunista cubano, em troca de um serviço porco e em troca dessa pessoa mal conseguir se sustentar com o que ela recebe porque o governo ditatorial cubano está pegando a maioria do salário dela. Então, em que parte você acha que isso aí faz sentido para alguém? O Brasil não ganhou nada com isso, nem em termos de serviço, nem economicamente, nem de lado nenhum. Quem ganhou foi a ditadura cubana, com o dinheiro que o PT desviou para eles através desse projeto. Mas aí é outro assunto, Pietro. Então, acho que é na linha de... Você está falando de... A linha de abraço, não é a linha moral que eu tô de dançar lambada com o regime. Eu não estou defendendo o Cuba falando que quando você faz acordo com ela quis dizer assim, a linha de estabelecer relações comerciais com muito mais intuito de apoiar ditaduras
ideologicamente do que para fazer qualquer tipo de negócio que a linha de argumentação é essa, né? Sim, é simbolar na lambada a dança proibida com regimes que desrespeitam os direitos humanos e eles estando aqui com a estandarte de nós somos os porta-vozes dos direitos humanos. Mas aí é o problema. O brasileiro. Mas aí não tem mais aí, tá errado. A raça ariana que só importa direitos humanos, que nem funciona aqui também. O Brasil tem que fazer negócio com quem quer comprar, só isso. A China também é uma ditadura. Mas você não vai fazer negócio, foi feito um empréstimo. Não estamos falando de... O BNDES faz empréstimo juros subsidiados. Mas empréstimo para uma ditadura. Para o Odebrecht, não foi um empréstimo. Não foi para a família do... Sim, mas a Odebrecht teria que apresentar um projeto a ser desenvolvido que merecesse o empréstimo do BNDES. Mas é assim que funciona. E ela apresenta um projeto de um porto em Cuba. Claro que alguém falou, faça esse porto em Cuba que eu te arrumo um empréstimo. A ordem é o contrária. Não é que a Odebrecht queria fazer um porto em Cuba e foi pedir um empréstimo. Mandaram a Odebrecht fazer um porto em Cuba dizendo, nós vamos subsidiar você para ajudar a ditadura cubana. As coisas, é um caminho inverso. Não é que a gente falou assim, tá bom. Não, a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é assim, por que só essas empreiteiras ganhavam os empréstimos? Exatamente. A pergunta não é o... Tem tanto problema de saneamento básico. O Brasil tem tanta empreiteira menor. A gente não poderia resolver o saneamento básico, que é muito mais humanitário. E com 8 mil quilômetros de costa brasileira, não estão precisando de mais portos aqui. Tem gente que não tem água Paranaguá, Sepetiba, Santos, não cabem mais portos? Tem que fazer lá em Cuba? Exatamente. Então essa é a questão. Essa confundir de linha frente econômica com linha ideológica. Pelos direitos humanos e democracia, é balela. E que se embasa num conceito falso de livre mercado. Não faz nenhum sentido o que você está falando. Né? A premissa é boa, mas não faz sentido. Petra, você está falando como comunista e eu como capitalista. Economicamente é péssimo. Petra, desculpa, mas você está falando como comunista. Você está falando como Pietra comunista, agora eu gostei. Você é comunista? Não, você está sendo Você é comunista, Pietra. Eu estou sendo capitalista, Pietra. Virou comunista agora. Por quê? Pietra, porque ele está sendo puramente capitalista. Eu estou falando puramente capitalista. A China quer comprar, vende. Cuba quer comprar, eu tô falando vende. De empresa brasileira soberana. Não, você está dizendo que... Não só proteção econômica soberana, não é só a respeito de você valorizar o teu país, como de você não financiar ditaduras. Meu Deus, por que eu queria só pedir licença. Você toda licença. Claro que... Olha, professor Capeta, quem escreve uma obra como essa, o Renato Ribeiro de Almeida, Direito Eleitoral, maravilhosa, que está aqui ao meu lado, não pode desconhecer que o processo foi inverso. Isso. Odebrecht vai lá e faz um porto lá em Cuba, onde não tem Ministério Público, não tem fiscalização, não tem Tribunal de Contas, é uma ditadura, você pode fazer do jeito que você quiser, que eu te arrumo um empréstimo. Você vai apoiar ali o regime de Cuba e, de repente, até pode voltar alguma coisa sem que haja qualquer tipo de fiscalização. Essa é a inversão, não é que o Odebrecht falou, quero fazer um porto em Cuba. O meu sonho é realizar um porto em Cuba, em Mariel, porque vai ser importante. E aí vocês podem fazer um empréstimo? Ah, pois não, me apresente o seu projeto que eu vou analisar. Muito bom o projeto, está aprovado. Não é isso que aconteceu. O processo foi totalmente invertido. Vai lá, faz um porto ali, porque não vai ter fiscalização. Nós arrumamos o dinheiro subsidiado para você. Por que não fez, por exemplo, nos Estados Unidos? Tem FBI, tem uma polícia fortíssima, um rigor enorme, Ministério Público forte, uma legislação ultra rigorosa. Por que vai fazer em locais que tem pouca vigilância, pouca observação? Então, o projeto foi feito ao contrário. E aí, você diz, e para piorar, que é a pauta que nós estamos discutindo, em regimes que não atentam, não respeitam os direitos humanos. Mas daí, professor Capês, e aí... Meu professor Capês, né? Agora eu tenho aqui... Não, parabéns, a campanha te fez bem, Capês. E o MP ele é sempre assim, o MP elogia o advogado. O MP, ele sempre tem isso. Meus amigos do MP, sou até advogado de alguns membros do MP, que não podem advogar, né? Devido à proibição. Você é muito modesto e eu sou obrigado a dizer que você é um brilhante professor. A modéstia vai te impedir de expor o seu currículo alentado. Não, não é isso não. Mas a questão é o seguinte, o Capês, ele pensa como bom promotor que sempre representou essa categoria, né? Fazendo a conjuntura. Mas aí eu, como advogado, eu tenho que falar, espera, tem que provar tudo isso, Capês. Mas não foi provado? Não, se houve o interesse. Aí a gente está falando... Quer dizer, foi provado para Curitiba. Foi provado para Curitiba. Depois foi tudo anulado. Daí aconteceu, daí volta